estudar a riqueza dos Estados Unidos e a pobreza dos Estados Unidos. É um estudo mais interno do próprio país. Os outros 3 meses, você vai começar a se preparar para ir para a África, que é Expectations for the Future, que você aí já vai ter em mãos qual é o seu projeto. Então você já vai poder começar a se preparar focando no projeto que você vai. Tem a parte de tecnologia e a parte que você vai decidir como é que você vai desenvolver os seus 6 meses na África. Então lá você já vai com tudo planejado. Você já sabe, eu vou para o projeto de escola, então eu vou levar isso. Eu vou preparar esse material, vou fazer isso, aquilo. Tenta construir já nos Estados Unidos toda a bagagem necessária para realizar o trabalho. Depois desses 6 meses nos Estados Unidos, que é de 3 meses, você passa 6 meses na África. Quando você chega nos Estados Unidos, você é dividido em equipes. Então tem uma equipe que começa em fevereiro, uma equipe que começa em maio, agosto e novembro. Então são 4 equipes por ano que tem lá. Dependendo da época que você desejar ir, você vai entrar em uma dessas equipes. Vamos supor que vocês foram para a equipe de fevereiro. Lá vocês vão ser divididos em trios, e esses trios vão juntos para um país da África. Então 3 para Malawi, 3 para Moçambique, 3 para Zâmbia, 3 para Angola. Vocês vão sempre em trios. Por questão de segurança também, e por questão de ser mais fácil trabalhar com pessoas que você já vem organizando esse projeto há 6 meses. Então assim, a gente decidiu fazer em trios, porque antigamente a gente ia sozinho. Então eu fui sozinho, então é um pouco complicado, até porque você quer fazer as coisas, não tem ninguém para fazer com você. Às vezes as pessoas não entendem, então assim, é bom ter pessoas que vão lhe dar apoio e vão trabalhar junto com você. E vocês vão trabalhar nos projetos da Humana, que foi aquele primeiro ano que eu falei. A Humana criou a ICD. Quando você vai para a África, todos os projetos são da Humana. A ICD é só uma escola nos Estados Unidos, que é da Humana, que treina voluntários. Então, quando chegarem na África, todos os projetos são da Humana. Okay? Depois de 6 meses nos Estados Unidos, 6 meses de África, volta para os Estados Unidos para mais 6 meses. Que você vai falar tudo o que você viveu para os novos voluntários. Você vai ficar uma espécie de mentor desses novos voluntários. E você vai começar a produzir, pode ser artigo, pode ser vídeos, pode ser nas redes sociais. Vai começar a produzir sobre o que você fez, com uma parte de divulgação também. Depois você vai concluir o seu projeto, fazer um relatório desses 18 meses, o que aconteceu, como foi, o que você alcançou, o que não foi alcançado, quais foram as suas dificuldades. É um relatório final. E depois tem uma espécie de orientação para o futuro. Então, quem quiser continuar nesse ramo de desenvolvimento humanitário, eles têm uma conversa com vocês, eles apontam os caminhos. Então, assim, também tem um pouco da parte de carreira no final dos 18 meses. Tá. Durante estes 18 meses, que é o projeto, são 6 meses de África, Estados Unidos, 6 meses de África e novamente 6 meses de Estados Unidos, vocês vão estar matriculados automaticamente na Universidade de Moçambique, que é a One World University, que fica em Xangalani, e vocês vão estar como alunos à distância. Então, durante 18 meses, automaticamente, quando vocês entram na ICD, vocês são matriculados nessa universidade, e no final desses 18 meses, vocês vão ganhar um certificado, que chama Peace Certificate in Fighting the Poor. É um certificado, eu acho que ele entra como técnico nos Estados Unidos, é um certificado de curso técnico, 18 meses à distância, mas que ele é fornecido pela Universidade de Moçambique. Não é por nenhuma universidade americana, é por Universidade de Moçambique. E daí, essa universidade é reconhecida pelo Ministério da Educação de Moçambique e tem 3 faculdades, que é a de Pedagogia, Fighting with the Poor, que é essa segunda que vocês vão estar matriculados. Fighting with the Poor. Automaticamente vão ser matriculados nesse curso aí. Então vocês vão ter que cumprir também a carga horária da Universidade de Moçambique à distância. Ok? Isso é a sede da Humana, que fica no Zimbábue. Vou passar. E são fotos lá do Zimbábue, da sede. Vou passar. Tá, isso aí já é a escola, já é a ICD Michigan, na época do inverno, lá faz
menos 30 graus no inverno, mas vocês, quando chegarem lá, vocês conseguem roupas próprias para o inverno, não se preocupar com isso. A própria ONG vai fornecer vocês com casacos, não se preocupar com isso. Isso já não é mais no inverno, então é um clima agradável. Isso é um dos cursos que a gente tem. Então vocês veem que não é uma estrutura que a gente espera na sala de aula. Às vezes a aula é na sala, às vezes é do lado de fora. Às vezes a gente vai todo mundo junto, vai para a Universidade dos Estados Unidos assistir uma aula. Às vezes vai todo mundo para a biblioteca da universidade fazer uma pesquisa. Não existe uma estrutura muito formal no aprendizado. É porque as pessoas ficam preocupadas que vão comer nos Estados Unidos, não se preocupem. A ONG tem uma preocupação com a saúde muito grande. Não é servido nenhum tipo de açúcar, não é servido açúcar branco, nenhum grão branco. São produtos integrais, certo? Isso é um jantar. Isso agora é uma fazenda orgânica que a gente tem lá. Boa parte da nossa produção vem dessa fazenda orgânica. Quem toma conta? Os voluntários. Como eu disse, não existe funcionários. Quem toma conta são os voluntários. Isso é uma caixa, tá, que recolhe roupa e donativos nos Estados Unidos. Essa caixa ela é bastante importante. Por quê? Vocês já sabem do preço do programa? Não? Bom, o programa ele custa $4.900 pelos 18 meses, certo? Fora isso, tem que pagar mais o quê? Passagem aérea Brasil, Detroit. Esse aqui é o projeto de HIV e AIDS, então a gente teve aula sobre HIV e AIDS. Quando tem nome de pessoas, são ex-voluntários que vão dar o curso, vão falar da sua experiência, dizer o que fizeram, quais foram as maiores dificuldades. Na sexta tem uma reunião geral com todo mundo para decidir o que vai ser feito na próxima semana. Como eu disse, não tem funcionários, então vocês se organizam. Claro, tem um diretor, tem os professores, mas a ONG é toda dirigida pelos voluntários. Tá? Depois tem o café da manhã. Depois são atividades de manutenção da escola. Então, dividem tarefas. Um vai passar o aspirador na sala tal, o outro vai tirar a neve, o outro vai fazer as compras para manutenção da ONG. Depois tem a aula de línguas. O inglês ele é um requisito, mas o inglês básico. Porque como você vai ficar 6 meses antes de ir para a África, se você for para um país de língua inglesa, 6 meses, se você tem um nível básico intermediário, você consegue desenvolver muito. Então tem aula de idiomas, tanto de inglês como de português, porque as pessoas que não são do Brasil têm que aprender português para ir para os países de língua portuguesa na África. Então, dependendo do seu interesse, vai entrar em uma das salas de línguas. Depois tem uma parte de esportes, que é obrigatório você fazer uma aula de esporte, uma hora de atividade física todo dia, porque é importante chegar com boa saúde na África, tanto por problemas de infecção, de doenças, e porque você vai precisar caminhar muito e andar muito de bicicleta. Tudo é muito longe, tudo é muito precário, e nunca tem carro, então é bicicleta e pé. Então por isso que é necessário ter essa hora de esporte. Depois vem o almoço, e ao meio-dia. E depois, à tarde, tem mais cursos. Novamente, mais cursos. Depois tem o jantar e à noite tem uma programação noturna, que pode ser mais curso, ou então um filme, um ir ao cinema. São coisas mais light, são programas mais light, mas que às vezes incluem também cursos. Mas normalmente é uma coisa mais para diversão mesmo, os voluntários. Tá. O voluntário é chamado de DI, que é Development Structure. Então, cada voluntário vai ter uma responsabilidade dentro da organização. Então, por exemplo, você pode ser responsável pelo fundraising, que é o levantamento de fundos.
Você pode ser responsável pela economia do seu time, porque todo o dinheiro quem administra são as equipes. Você pode ficar com o financeiro, você pode ficar responsável pela comida, que é fazer as compras e delegar quem vai cozinhar em tal dia, qual vai ser o menu da escola. A parte de higiene e limpeza, você vai organizar quem vai fazer as tarefas, qual é o material necessário para comprar. A parte de grounds and outdoor areas, que é você vai estar na manutenção da parte externa. Então você vê que uma parede está sendo rachada. Então você vai lá, dar um jeito de consertar aquilo. Não você vai organizar pessoas, dar onde para ir. Se tiver muita neve, vai organizar um mutirão para tirar a neve. Você vai pela parte externa da organização. A parte de energia, que não existe mais porque não tem problema com energia. A parte dos veículos. A organização tem alguns carros que ficam à disposição dos voluntários. São polícia dizendo para onde você vai, você tem um quadro, você diz para onde você vai, o que vai fazer. E alguém tem que ficar responsável por onde são desses veículos. Ah, eu não entendo nada de carro. Então tenta correr para outra área. Tem a parte de network e computadores. Normalmente quem fica com essa parte sempre é o asiático, porque eles gostam disso. Então sempre... Olha, eu nunca vi um brasileiro ficar nessa área, sempre é um asiático, mas quem gostar também fica à vontade para interagir. A parte de livraria e educação. Então você fica responsável por ir atrás de livros, ir atrás de parcerias com universidades, ir atrás de bibliotecas, ir atrás de palestrantes, sempre pessoal por parte da educação da escola. Tem a parte de Outreach Promotion, você vai ficar cuidando do marketing da organização. Você vai ter pessoas para trabalhar com você, mas você vai organizar todo o marketing da organização. Então, por exemplo, hoje tem alguém lá que está cuidando do marketing, foi a pessoa que mandou todo esse material. Então, todo problema eu vou depois reportar a essa voluntária que está cuidando do marketing. Então, tem as comissões. Tem a parte de eventos, aí sim, sempre é o brasileiro que fica, quer fazer as festas, porque toda equipe quando chega tem uma festa, quando vai embora tem festa, toda data comemorativa tem festa, sempre tem festas. Tudo que for motivo de festa vai ter festa. Como tem pessoas de todos os países, quase todo dia tem uma festa de algum país. Então quase todo dia tem alguma festa típica de algum país. A parte de esportes, então a pessoa vai ver se o equipamento da academia está ok, vai organizar um jogo de futebol, vai organizar um jogo de vôlei, vai cuidar da saúde da galera, do esporte. E tem a parte da pessoa que vai ficar na logística da organização da semana. O que vai ser feito, o que não vai ser feito. O pessoal tal vai viajar, então o carro não vai poder utilizar, só tem que ir de ônibus, enfim. Alguém que vai organizar a escola como um todo.